Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Hoje, 3 de março, mais uma sessão ordinária. Vamos iniciar, em nome de Deus, a nossa sessão. Convido o nosso secretário, Evaldo Batista Silva, para se fazer presente. Ei, convidamos o nosso secretário, vereador Evaldo Batista Silva, para proceder à chamada dos senhores vereadores. Bom dia, senhores e senhoras vereadoras, amigos. Espero que todos tenham descansado bem aí no recesso, né? O presidente foi... O presidente lá com esse recesso. Espero que os senhores, todas as famílias estejam todos bem, nos retornos de suas casas, todo mundo à volta aos trabalhos. Dizer, presidente, que é uma honra para nós da mesa, o senhor como presidente e os novos vereadores, eu receber a Maranguape FM, né, através do Birajara e o Edson estão aqui fazendo um breve relato, né, mostrando aqui o dia a dia da Câmara, o cotidiano da Câmara Municipal. É um prazer recebê-los aqui, Birajara, como transmissores aqui da voz do povo maranguapense através da sua rádio, dos seus microfones. Aos senhores e às senhoras que se encontram nas galerias, sejam todos bem-vindos, novos assessores da casa, senhores liderança, sejam todos bem-vindos, ex-vereador, meu querido e grande amigo, Nono Rabelo, a quem tem um carinho enorme, o Shoa, o Ceá, vocês Barés, vocês são todos bem-vindos a essa casa. Vamos à chamada dos senhores vereadores. Presidente, senhor secretário, por gentileza, não vou nem pedir uma questão de ordem, é só uma questão de sensibilidade. Se Vossa Excelência permitiria que a gente abrisse a sessão com um minuto de silêncio, em homenagem ao nosso professor Teta, que fez 1 ano do seu falecimento agora no dia 1º. Se o senhor pudesse abrir a sessão com essa homenagem, a gente ficaria feliz. Gostaria de me associar às palavras do vereador Elisânio. A Terezinha comunica em nome da secretaria que assim que a gente abrir a leitura, com a autorização do presidente. Né? Show. Pode fazer a leitura, presidente? Pode fazer a chamada, senhor vereador. Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laerte Sampaio, Clebson Marcos da Costa, Diego Anderson Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Evaldo Batista da Silva, Francisco Clécio Feitosa Freitas, Francisco Elisânio Umbelino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco Lourenço da Silva, Francisco Mardoni de Melo Ximenes, Iraildo de Souza Martins, João Alves do Nascimento, João Damasceno Continello Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, Cássio Anselmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva e Victor Moroni Silva de Nojosa. Eram esses, senhor presidente. Teu quórum regimental? Existe sim, presidente. Tendo quórum regimental, em nome de Deus, dou por aberta a presente sessão
E já colocando um minuto de silêncio em memória ao nosso professor Teto. Senhor presidente, ao mesmo tempo eu gostaria de pedir ao ex-servidor da casa, que também foi vizinho, né, a fazer questão do falecimento, se associou-se a nossas moções aqui na casa, que é o irmão da Glaucia, que também é servidora, o Gleice também, que Gleice Narciso, que faleceu um dia após o professor Teto, e que esse minuto de oração sirva de invocação ao nosso Senhor Jesus Cristo em intenção a eles. Show. Feito um minuto de silêncio, coloco a ata da sessão anterior em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Quero aqui agradecer ao nosso amigo Biri e a sua equipe pela presença. Será uma honra. Um abraço a todos os amigos que estão na nossa casa. E, em especial, agradecer a presença do ex-vereador Nando Rabelo, do ex-vereador Tema, e já convido o senhor secretário para fazer a matéria, para ler a matéria existente no expediente. Quem é esse aqui? Mas quem é esse aqui? Quem é esse? Existe sobre a mesa, senhor presidente, alguns requerimentos, ao qual nós, como membros da Comissão de Constituição e Justiça, vamos fazer a leitura dos pareceres. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável. Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 007/2022, de 23 de fevereiro, concede o título de cidadão maranguapense ao senhor Antônio Idilvan de Alencar e adota outras providências. Vereador Hugo Filho. Depois bota aí, que depois eu assino. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável sobre o projeto de resolução número 007/2022, da vereadora Marina Lima, cuja emenda é a seguinte: fica concedida a medalha Dr. Ageu Herbster ao senhor Leandro Lemos de Carvalho. Vereador Afonso Neto. É? Não. Vereadora Marina Lima. Aqui é o parecer. Os membros Afonso Neto, eu e o Mardoni Chimenez. O Leandro Lima é o doutor Leandro do Gonzaguinha, é? Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável sobre o projeto de resolução número 008/2022, de autoria do vereador Hugo Filho, cuja emenda é a seguinte: fica concedida a medalha Dr. Ageu Braga Herbster ao Marcos Henrique Ferreira do Prado, Dr. Marcos Prado, vereador Hugo Filho. Eu assino já todos os pareceres. Indicação número 72 de 2022, do vereador Afonso Neto, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal da Cordeiro Câmara que seja providenciado junto ao setor competente a substituição de lâmpadas queimadas nas luminárias da rede pública da rua Cristina de Moura, nas proximidades do distrito de Papara. Indicação 080 de 2022, do vereador Afonso Neto, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal da Cordeiro Câmara a limpeza do campo de futebol da Tangueira, localizado na rua Antônio Nunes, Vila Galdino, bairro da Tangueira. Vereador Afonso Neto. Moção número 011 de 2022, do vereador Hugo Filho. Informado no uso de suas prerrogativas legais, regimentais, vem respeitosamente requerer que constar nos anais dessa casa moção de parabéns ao servidor deste município, Antônio Elmo Cláudio de Andrade, pela passagem de seu aniversário natalício, ocorrido no dia 1º de março. Vereador Hugo Filho. Indicação 070 de 2022, do vereador Hugo Filho. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal da Cordeiro Câmara
a reforma da escola Manuel Cordeiro, situada no distrito de Umarizeiras. Indicação número 081 de 2022, do vereador Mardônio Chimendes. Informado no uso de suas prerrogativas legais, e respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal da Cordeiro Câmara que proceda, juntamente com sua equipe de governo, à atualização da legislação municipal relacionada a incentivos dados às empresas com o intuito de gerar novos empregos nas empresas locais e atrair novas empresas para Maranguape. Vereador Francisco Mardônio de Melo Chimendes. Inclusive, vereador Mardônio, é importantíssimo o tema que nós tratamos aqui na presença do governo, viu, vereador Lisane? Importantíssimo aquele tema que a gente tratou aqui na vinda do prefeito municipal, sobre a questão de nós revermos a legislação e a questão do controle urbano maranguapense. Por quê? Porque nós estamos com uma legislação muito atrasada, e eu disse naquele dia, e volto a dizer, inclusive muitos concordaram comigo, Maranguape foi uma cidade que parou no tempo, com o único argumento de que não se pode construir prédios na cidade de Maranguape, porque tira a visibilidade da serra. E eu disse que a questão das serras de Maranguape hoje era muito mais importante, a questão da preservação, a questão de um batalhão efetivo de meio ambiente, para cuidar dessa invasão que está tendo assodada nas serras de Maranguape. Essa questão de prédios, não existe cidade, senhor presidente, no estado do Ceará hoje, que com sua evolução, com seu desenvolvimento, não seja construídos prédios residenciais. Aí eu pedi que, se não na sede do município de Maranguape, tendo em vista que aquele condomínio feito ali no centro, ao lado da rodoviária, já quebrou toda essa barreira, né, do centro de Maranguape, quebrou essa barreira que não poderia ter condomínios residenciais no centro de Maranguape, ali quebrou toda essa barreira e todo esse discurso, ali já foi quebrado isso. E Maranguape, o Ubirajara, infelizmente, é uma das últimas cidades do estado do Ceará que não se pode construir um prédio além de 3 andares. Se a questão é o argumento da paisagem da serra, eu concordo no centro, mas nós temos inúmeros distritos de Maranguape que têm capacidade de se construir prédios e mais prédios. E eu acho que, se é para trabalhar a questão da preservação, eu acredito que essa casa, nós temos que ver essa questão da nova legislação, de criarmos para Maranguape um batalhão efetivo para tomar de conta das nossas serras que estão sendo invadidas. As pessoas estão construindo como área de lazer sem a menor condição de infraestrutura. A Serra do Lajeado está tomada, vereador Dandan. Não tem canto lá hoje que nem entrada para as casas tem, e o cara constrói água, iluminação pública, calçamento, e fora isso, toda uma devastação e o prejuízo que causa ao meio ambiente. Vereador Afonso Neto, não seria o momento, mas eu comecei a discutir, pode... Eu sei que não é o momento de discussão e não é nem uma parte. Pedir permissão ao presidente e ao secretário. Eu concordo, Evaldo, a gente não pode ficar parado no tempo e no espaço. A legislação ambiental tem que caminhar paralelo à legislação também que visa o desenvolvimento das cidades, apesar de eu me considero um ambientalista, já fui secretário de Estado do Meio Ambiente aqui do município de Maranguape, mas é uma coisa que tem que ser paralela, bem pensado, para que não cause prejuízo a nenhuma das duas partes. O crescimento da Serra de Maranguape está desordenado, da Serra do Lajeado nem se fala, a insegurança na Serra de Maranguape é uma coisa gritante, a insegurança é uma coisa gritante na Serra de Maranguape, invadida, vem ordem para desocupar, e os donos de sítios têm que desocupar os sítios, poucas pessoas, fora os moradores aqui da nossa cidade, tem muita gente boa na Serra, mas quem vem de fora, poucas pessoas estão querendo preservar seus sítios. E logo no início da nossa gestão, nós fizemos um requerimento solicitando que fosse implantado um pelotão de policiamento de meio ambiente no município de Maranguape. Segundo o comandante do batalhão de meio ambiente do estado, talvez o comandante geral não quisesse implantar de imediato, mas se o município cedesse o espaço, eles deslocariam a composição a nível de pelotão para ser implantado na nossa serra. É uma coisa que eu tenho que sentar com o prefeito Átila, ver na agenda do prefeito, ver a agenda do comandante, e nós sentarmos junto com a Polícia Militar para trazermos esse policiamento, que é fundamental para a preservação, não só a preservação, mas a segurança dos proprietários e dos moradores da Serra de Maranguape e da Serra do Lajeado. Obrigado pela parte informal, vereador. Eu gostaria de parabenizar parabéns pelo assunto. Gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, não porque eu me associei aqui, peguei um gancho no requerimento do vereador Mardônio Chimendes, e gostaria de dizer que a casa, em nome do presidente Lourenço, eu tenho certeza, a gente está aberto, né, presidente? O povo que reside nas serras, que tem propriedade nas serras, são um povo ordeiro, são pessoas de bem, e muitos deles estão se sentindo ameaçados, sem ter condições mais de residir nas serras,
Então, a insegurança é total, vereador Mardoni Chimenez Júnior, nem se fala. E aí, eu acho que o que nós podemos contribuir aqui com esse projeto do Afonso Neto é provocarmos para que realmente o Estado nos apadrinhe com um batalhão policial de meio ambiente efetivo para defender, Cássio, a serra, mas não é defender essa questãozinha que as pessoas pensam que ambientalista é porque não aceitar cortar uma árvore. Não, nós temos coisas que, juntamente com essa preservação da árvore, juntamente com essa questão do paisagismo, tem coisas muito mais importantes que a vida que ali há anos reside, as vidas que ali há anos residem, e que muitas delas estão tendo que sair de suas casas nas serras por a questão das inseguranças hoje causadas com a invasão que está tendo. Não é só aqui na Serra daqui, na Serra do Lajeado da mesma forma. Então, foi um tema que eu trouxe no momento oportuno. Eu tenho certeza que essa casa de mão dada nós vamos batalhar para dar certo. Conte comigo, viu, Afonso? Indicação número 073 de 2022 do vereador Júnior da Topic. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal Aita Cordeiro Câmara que ordene o setor competente providenciar a pavimentação asfáltica na rua José Bittencourt da Silva, situada no bairro Novo Maranguape 2. Vereador Júnior da Topic. Indicação número 074 de 2022 do vereador Júnior da Topic. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal Aita Cordeiro Câmara que ordene o setor competente providenciar a pavimentação asfáltica na rua Luiz Tiburcio, situada no bairro Novo Maranguape 2. Indicação 075 de 2022 do vereador Júnior da Topic. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal da Cordeiro Câmara que ordene o setor competente providenciar a pavimentação asfáltica na rua Raimundo Pacheco, situado no Morro Maranguape 2. Indicação número 076 de 2022 do vereador Júnior da Topic. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal da Cordeiro Câmara que ordene o setor competente providenciar a pavimentação asfáltica na rua Benedito Assunção, situado no bairro Novo Maranguape 2. Indicação número 077 de 2022 do vereador Júnior da Topic, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal Aita Cordeiro Câmara que ordene o setor competente providenciar a complementação do calçamento na rua João Batista da Silva, bairro Novo Maranguape 1, mais precisamente atrás da empresa Expresso Novo Maranguape. Vereador Júnior da Topic. Indicação 078 de 2022 do vereador Júnior da Topic, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal Aita Cordeiro Câmara a construção de uma creche no bairro Área Seca. Indicação 079 de 2022 do vereador Júnior da Topic. Indica ao chefe do Poder Executivo Aita Cordeiro Câmara a construção de uma ponte no canal da Rua Belém, no bairro Novo Maranguape 2, Área Seca, mais precisamente em frente à Igreja do Divino Espírito Santo, paralela à Rua Maria Clemilda Marques. Vereador Júnior da Topic. O Júnior é esperto, ele acompanha o prefeito, aonde vai ter asfalto, ele vem aqui e bota a indicação dele. Ele está dizendo, o Júnior, vereador Júnior, que é extremamente competente, é meu parente, né? Isso é oriundo só da visita que ele fez ontem. Isso aí. Moção número 009 de 2022 do vereador Mardoni Chimenez. Informado no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, vem respeitosamente a querer dizer que constar nos anais dessa casa, moção de parabéns ao senhor Wilson Guerra, coordenador do Cinemap, pelos relevantes serviços prestados ao serviço no município. Vereador Mardoni Chimenez. Moção número 010 de 2022 do vereador Mardoni Chimenez, informado de suas prerrogativas legais e regimentais, vem requerer respeitosamente que seguinte constar nos anais dessa casa, moção de parabéns à primeira-dama de Maranguape, senhora Suzana da Nóbrega Câmara, pelos relevantes serviços prestados a este município. Vereador Mardoni Chimenez. Eram essas as matérias, senhor presidente. Senhor secretário, por gentileza, eu gostaria de pedir meu tempo de registro. Cochilei aqui e não pedi no tempo certo. Todas as indicações, requerimentos, moções lidas pelo secretário Evaldo Batista da Silva são deferidas por essa presidência. Projeto de Lei 008/2022, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar, para a primeira votação. Projeto de Lei de Resolução 007/2022, de autoria da vereadora Antônia Marina Lima Paula, para a primeira votação. Projeto de Lei 007/2022, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar, também para a primeira votação. Pergunto ao senhor secretário se existe algum vereador inscrito. Existe sim, presidente. O vereador Elisânio Bellini e o vereador Evaldo Batista, pela liderança do governo, que eu também tenho algumas explicações. Vereador Elisano, se dispõe de 10 minutos, regimental.
Presidente, muito bom dia. Bom dia aos senhores vereadores, bom dia aos senhores presentes que se encontram aqui na casa, bom dia a todos os maranguapenses que nos acompanham através das redes sociais. E, senhor presidente, eu trouxe um tema em específico, até num tom de, digamos assim, não de desabafo, mas de esclarecimentos, haja visto o momento que a gente vive. Mas eu gostaria de iniciar através de uma fala que o vereador Evaldo trouxe aí a respeito do processo de desenvolvimento urbano na cidade, que foi também questionado pelo vereador Afonso no que diz respeito às áreas das nossas serras de preservação ambiental. Eu creio que eu concordo com o que vossas excelências falaram, que o nosso plano diretor, de fato, é algo que precisa ser visto e precisa ser visto quanto antes, para que a gente possa proporcionar novos rumos à nossa cidade. Haja vista, vereador Afonso, que eu acredito que esse plano diretor ele data de 20 anos. E muito da realidade do Maranguape de 20 anos atrás não condiz mais com o Maranguape de hoje. E no que diz respeito às nossas áreas ambientais, nós somos um município privilegiados pela natureza. Nós somos um município que a nossa sede, no que pese muita gente fora de Maranguape pensar que a gente é uma cidade serrana, nós não somos, estamos no pé da serra, mas uma serra linda, uma serra histórica, uma serra que de fato precisa ser preservada, e não só essa, como também as demais que o nosso interior nos traz como presente da natureza, como a Serra da Aratanha, que lá possui uma APA também, proteção ambiental, a Serra do Lajedo, que hoje vive um boom especulativo em função do seu clima, em função das condições que lá traz, e a gente precisa normatizar de fato essas questões, certo? E eu vou estar na esteira da defesa desses ambientes, haja vista que faz parte da preservação da nossa cidade, do nosso patrimônio ambiental e do nosso processo de desenvolvimento também. Mas o que eu trouxe aqui, senhores, eu não poderia deixar de me manifestar, certo? Em relação a essa situação. Talvez alguns possam interpretar que isso não seja fator de discussão dessa casa, que isso não seja fator de discussão de nenhum dos senhores que se propuserem a passar por esse microfone. Mas nós não estamos em nenhuma assembleia internacional, nós não estamos em nenhum fórum de debate internacional, mas aqui é o nosso local em que a gente tem um microfone aberto, um microfone ligado, para que a gente possa expor aquilo que mais nos traz de indignação. E nos últimos dias, infelizmente, a sociedade humana, a sociedade mundial, digamos assim, foi acometida por um problema que não mais imaginávamos que acontecesse em pleno século XXI. Nós estamos hoje vivendo um novo cenário, infelizmente, um cenário de guerra, que a história já nos trouxe em momentos passados, com muitas perdas, com muitas lamúrias, com muitas, digamos assim, dificuldades que a sociedade passou em função desses momentos que a história nos coloca. Infelizmente, foi dado um passo atrás e estamos hoje perdendo amigos, digamos assim, do ponto de vista humanitário, para a inconsciência, para a selvageria, para a incapacidade de dialogar e para a incapacidade de valorizar a vida na sua essência. Nós estamos hoje, vereador Laerte, infelizmente, a passos de darmos um salto de volta ao passado de forma latente, porque, infelizmente, a sociedade mostrou a incapacidade que tem de resolver as suas questões através do diálogo, através do entendimento. E nós aqui, uma nação distante, um país que não tem de forma direta relação com esse problema, mas nós iremos, assim como o restante do mundo, sofrer as consequências dessa guerra da pior forma, porque nós aqui brasileiros já temos um custo de vida muito alto. Nós aqui brasileiros já temos uma capacidade de sobrevivência, pelo menos para as classes C e para a classe D, muito sacrificada, muito prejudicada em função das questões econômicas, que infelizmente o arroxo que se deu nos últimos anos da nossa população foi muito grande. E nós vamos ser seriamente prejudicados com essa situação, porque os preços das alimentações, do combustível,
e daquilo essencial para a população vai aumentar, vai sofrer severos modificações em prejuízo à nossa população. Essa, talvez a minha fala não vai, talvez não, certamente, a minha fala não vai significar coisíssima nenhuma nesse processo, mas pelo menos a questão de nos posicionarmos e dizer que a sociedade humana não mais há espaço para esse tipo de situação. A civilização bélica, aliás, a evolução tecnológica do mundo bélico não mais tem espaço no mundo de paz, no mundo de harmonização, no mundo de diálogo e no mundo de conceituação própria que essa sociedade precisa. Presidente, vou passar uma parte aqui para o vereador Afonso, que me pediu aí. Pois não, vereador. Presidente, eu ia me inscrever no mesmo sentido, mas já que o vereador Elisane abordou o assunto, e o vereador Elisane, parabéns, sempre se coloca muito bem na tribuna e traz assuntos de relevância para o nosso município, para o nosso país e para o mundo. E o assunto que Vossa Excelência abordou hoje causa impacto aqui em Maranguape, causa impacto no Brasil, como já vem causando e vem causando no mundo. Parabéns pela abordagem do assunto, parabéns por Vossa Excelência defender nessa tribuna, no seu dia a dia, como homem público, defender a democracia e a soberania das nações. E eu vejo, senhores vereadores, eu tenho acompanhado, durante esse carnaval, acompanhei muito também, carnaval passei em casa, com muita tristeza, com muita preocupação, o que vem acontecendo, vereador Elisane, senhor presidente, no mundo nessa guerra desprovida, sem fundamento da Rússia com a Ucrânia. E eu fiquei mais estarrecido ainda, foi com o posicionamento, respeito quem é eleitor do nosso presidente, eu não sou do PDT, voto no Ciro Gomes, e voto em qualquer candidato que se opõe ao governo, no segundo turno, ao governo do presidente Bolsonaro. E eu fico muito triste ao ver um presidente ir numa live, numa rede social, numa coisa mais informal, que o pronunciamento dele deveria ter sido mais formal. O pronunciamento dele deveria ter sido como um chefe de nação. E ele dizer naquele momento que vai permanecer neutro nessa situação. Nesse momento, quando uma nação fere a soberania de outra, fere os princípios democráticos que nós procuramos empregar mundo afora, me desculpe a expressão, mas é sinônimo de ser frouxo. É posicionamento de frouxo, não é posicionamento, principalmente ele, o militar da reserva, ele, o presidente da República, não deveria se posicionar dessa maneira. Ou é a favor, ou se posicione contra. Escute a população do Brasil, escute e veja o posicionamento do mundo, vereador Elisane. Você viu que na hora que o diplomata da Rússia foi falar, senhores vereadores, a respeito dos direitos humanos, que esvaziaram aquele plenário. Ficaram apenas 5 países lá, dentre eles o Brasil. Brasil, Cuba, Coreia, Venezuela, vejam ao que nós estamos nos equiparando. Aí muda o comportamento, Elisane. De repente é neutro, de repente, aí o Itamaraty tenta corrigir, diz, não, ser neutro nesse momento é ser imparcial, não sei o que é que muda de neutro para imparcial, o senhor que é professor pode até nos explicar qual a diferença, eu não vejo se a diferença de neutro para imparcial, é a mesma coisa, é em cima do muro, frouxidão mesmo. Muda da água para o vinho, aí se posiciona, vota a favor nesse momento, vota contrário no outro, mas nós temos que estar muito preocupados, minha gente, porque a Rússia já anda ameaçando a soberania de outras nações, ameaçando a Suíça, ameaçando a Finlândia, e isso pode se desencadear, Deus nos livre, de uma terceira guerra mundial que vai prejudicar todos nós. O petróleo hoje batendo a casa dos $115, há uns 6 meses atrás estava em 50 e poucos dólares o barril, e eu não sei onde nós vamos parar, mas vamos pedir a Deus, pedir a pessoas como o vereador Elisane, a outros vereadores, eu acho que todos aqui dessa casa, nossa voz pode ser pequena, mas de repente pode ecoar muito no Brasil afora e a gente pressionar um posicionamento forte e correto da nossa nação, porque quando ele fala de ser neutro, ele está tentando impor o pensamento dele a todos mais de 215 milhões de brasileiros. Então nós temos que ter esse posicionamento. Parabéns, vereador Elisane, porque eu, como você, me coloco a favor da democracia e a favor da soberania e totalmente contrário a essa guerra que o Putin vem tentando empregar e reconstruir uma União Soviética e tentando já falar em terceira guerra mundial. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador Afonso. Queria pedir a complacência do presidente, esse assunto que de fato é um assunto relevante, mas 2 outros vereadores pediram a parte
se o senhor permite que a gente passe a parte para a vereadora Marina e, na sequência, o vereador Neto Girão. Bom dia a todos, aos vereadores, à vereadora Aline, o plenário. Só colaborar e parabenizar o vereador Elisânio por trazer esse tema, que é muito importante, e colaborar com o que o vereador Afonso falou. Não é surpresa a incompetência do presidente perante situações difíceis, né? Surpresa é se fosse o contrário. Infelizmente, ele já comprovou a sua incompetência inúmeras vezes perante a pandemia, perante o Covid, agora não seria diferente, infelizmente. E eu acredito que, Afonso, a nossa voz importa sim, principalmente no período político que nós vamos enfrentar daqui a alguns meses, que são eleições presidenciáveis para o presidente, deputado estadual, federal, governador e senador. Então a nossa voz importa e muito. E o mais triste, Elisânio, é porque tudo isso vai gerar um impacto. Espero que somente econômico, que já é muito pesado. Mas o mais triste mesmo é acompanhar as redes sociais das pessoas que estão lá, tentando passar naquelas barreiras, que estão passando frio e fome. Aquilo dali é terrível, sabe? Assim, então, é muito importante o debate desse tema. É importante também que a gente use as nossas redes sociais para falar sobre isso, principalmente no período que nós iremos passar agora. Muito obrigada, Elisane, pela parte. Ok, vereadora Marina. Vereador Neto, para encerrar. Bom dia. Vereador Elisânio, parabenizar pela entrada nesse discurso. A gente tinha até uma questão de ordem na última sessão, a gente tinha falado sobre essa situação. E uma das coisas que nos chama bastante atenção, a gente abrindo aqui o Terra Brasil Notícias, né, que a gente segue, é uma indagação deles aqui, que diz: China pediu para a Rússia esperar o fim das Olimpíadas para invadir a Ucrânia. Então, quer dizer, é uma situação totalmente pensada. Realmente, concordo aqui com o vereador Afonso, não existe imparcialidade. Eu acho que você tem que tomar um lado, tem que descer do muro. E assim, a gente não pode, não vou falar nem na questão do nome do presidente da Rússia, né, o Putin, que quer ser um Hitler moderno, já avisando a outras nações que se eles se juntarem com a União Europeia ou com a OTAN, ele vai ser invadida também. Então, quer dizer, isso é uma agressão global. E aqui hoje, muitas pessoas até na rua falam: uma situação do lado do mundo não tem nada a ver com a gente. Hoje nós já estamos sofrendo com a alta dos fertilizantes, né? Nós já estamos sofrendo com essa alta. Então, com isso vai desencadear cada vez mais coisas. Então, assim, a gente torce que acabe o mais rápido possível, mas que o mundo tome parte e que não deixe uma nova União Soviética nascer novamente, né? Que trazendo tanta desgraça como trouxe no passado através do ditador. Vereador, só complementar, só uma expressão que Vossa Excelência pode inclusive usar aí para os senhores. Eu vi um diplomata, não me recordo qual é a nação, mas nos discursos dizendo: olha, é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Aí pedem para parar a guerra. Se a Rússia parar, acaba a guerra. Se a Ucrânia parar de guerrear, acaba a Ucrânia. Então, não tem como ser imparcial numa situação dessa. Não tem. Presidente, agradeço o tempo que Vossa Excelência concedeu, mas eu queria finalizar da seguinte forma. O que me trouxe, senhores vereadores, agradecendo aos que se manifestaram e aos que escutaram, o que me trouxe, o que me motivou a trazer esse tema, é que muitas vezes nós temos que ser provocados para conhecer e espraiar, digamos assim, os nossos entendimentos sobre situação A, B ou C. Porque a gente pensa que as nossas fronteiras se limitam ao nosso município, ao nosso estado, ao nosso país. E não é. Nós somos cidadãos do mundo. Nós somos cidadãos, digamos assim, com direito à vida, como os ucranianos também são, como os árabes, como todos aqueles povos que vivem na guerra. E a gente espera com que os nossos representantes, com que as pessoas que se dizem tomadores das decisões, se indignem a tomar suas decisões valorizando a vida, valorizando o que foi construído. Não imaginava que em pleno século XXI pudéssemos ver cenas calamitantes, cenas até inéditas, porque cenas de guerra como a gente está vindo aqui, a última guerra mundial não tinha televisão para transmitir em tempo real, e agora a gente está vendo as bombas caindo sobre as crianças, a vida sendo ceifada como se esmaga uma mosca, se esmaga qualquer inseto.
Infelizmente, nosso planeta precisa de paz, precisa de guerra, e esse é o pequeno manifesto que nós fizemos aqui, e vamos ser firmes para que os nossos representantes abominem esse tipo de situação e se posicionem a favor da vida, a favor dos interesses humanitários. Meu muito obrigado, bom dia, presidente. A presidência agradece as palavras dos vereadores, palavras de muita importância, né? E eu quero parabenizar o Afonso Neto pela palavra que ele usou aqui. Desculpa os eleitores do Bolsonaro, ele é frouxo, mas é muito frouxo. Deixar um país pequeno daquele, o rapaz, aquele presidente é macho, pedir misericórdia, todo mundo de braço cruzado. Eu acho uma covardia deixar aquele rapaz morrer sozinho. Então, agora eu passo a palavra para o vereador Evaldo Batista, que se dispõe de 10 minutos, regimental. Presidente, questão de ordem. Gostaria de lhe agradecer pelo tempo extenso aí, que passou consideravelmente os 10 minutos, mas que o tema era importante. Vossa Excelência, com a sua complacência, deixou com que o debate acontecesse. Novo presidente, vereador Lourenço Silva, senhores vereadores, mesa diretora, a quem eu gostaria, em nome de todos os senhores e senhoras vereadoras, desejar um bom dia. O público que nos assiste através dos meios de comunicações, aqueles que se encontram nas galerias da casa, senhores assessores, funcionários, prazer revê-los, né? Depois desse pequeno descanso, que para um foi descanso, para outros foi trabalho, né? Posso até ver que o Júnior e o Hugo não descansaram em momento algum, viu? Percorreram as ruas de Maranguape, tudo, e trouxeram tudo, viu, Afonso? Não deram folga. Sem brincadeiras à parte, tenho respeito pelos colegas, isso é trabalho, é a função do vereador, legislar, procurar dar ênfase assim às questões dos nossos amigos, dos nossos munícipes. Senhor presidente, praticamente o assunto que o vereador Elisângio trouxe tirou de cena aquilo que eu iria falar. Eu falava, vereador Afonso Neto, que Dandan João Alves, é incrível como nós nos acostumamos, o ser humano se adapta ao que é ruim. Eu recordo demais quando eu estive acometido desse Covid, doutor Alex, ele era um rapaz de elevado espírito, né? Ele tem outras vocações religiosas, né? E conversando comigo, na véspera do agravamento do quadro do meu querido professor Teta, foi na véspera mesmo, uma segunda-feira que o hospital entrou em crise de oxigênio, foi um terror para nós que estávamos lá interno. E aí eu recordo de umas palavras lá de um médico que entrou na sala conversando com a gente, tentando acalmar o professor Teta. O Teta se agitou muito, porque queria sair de lá, porque estava bem, queria ver a filha e queria o médico dele, que era, segundo ele, o doutor Norto, ou o doutor Milton. Ia para casa, ele não estava sentindo nada, tinha que ir embora, e o médico aconselhando que não. De imediato começou a subir a pressão, ele começou a sentir febre, ele muito emotivo, muito... E ali eu já estava bem melhor, nós estávamos os dois dividindo um quarto, e o doutor Alex entrou lá para conversar com a gente. Rapaz, tudo que aquele médico disse, João Alves, eu vou levar para o... Enquanto o Alzheimer não tomar de conta de mim, eu vou levar para o meu caixão. Ano passado, eu estava no período do carnaval, eu estava com Covid, que foi no agravamento, né? Então, não tinha nem na minha cabeça passar. Esse ano, coisa parecida. Eu não saí de casa, praticamente, tudo. E eu fiquei lembrando, vereador Neto Irão, tudo que o doutor Alex disse. A medicina que estuda, a medicina estuda o corpo humano, né? A medicina nos estuda. E médico nenhum até aquele momento, vereador Dono Rabelo, tinha um tratamento efetivo para o Covid. Não, tinha para os sintomas. Ora, para a febre você usa dipirona, Novalgina, isso aí é cotidiano. Garganta, você usa a azitromicina, isso há anos. É como ele disse, existe coisa aqui paliativa. Ninguém tem uma medicação efetiva, Danilo Miranda, no ano passado, para que fosse de cara combater um Covid, como você hoje combate uma infecção intestinal, uma febre. Bom,
E ele dizia que nós, a humanidade, espiritualmente, aquilo ali já estava traçado. Eu não me surpreendesse que quando terminasse essa guerra viral, foram os vírus, logo em seguida ia começar uma guerra provocada pelos humanos também, porque os vírus foram provocados pelos humanos, e essa guerra, uma coisa incrível, João, quando começou esse negócio na Ucrânia, veio aquelas coisas que ele me disse na cabeça, disse a mim e o Teta, vocês não se surpreendam, não para por aqui. Em uma das nossas sessões, que eles têm os encontros deles entre os religiosos que cultuam o espiritismo, a gente já está prevendo já, e a próxima guerra é já, provocada pelo homem. E ela vai começar do nada e vai terminar com uma guerra catastrófica para a humanidade, porque isso é bíblico, segundo ele. Segundo ele, Cássio, isso seria bíblico. Quando eu vi esse negócio da Ucrânia começando, eu lembrei. E eu estou vendo as proporções que estão tomando. E vai ser tomadas ainda. Por quê? Porque quando começam os boicotes econômicos, não tem jeito, Afonso. Ali a Rússia hoje, ela não tem outro. Ela nem pode desistir mais, Madone. E nem pode dizer que vai voltar ao normal ela lá. Porque a Ucrânia está devastada já. Porque não se compara o poderio do vereador Alindo, o poderio russo com o da Ucrânia, o militar. Mas a Ucrânia também, pode-se dizer que, de uma certa forma, está derrotando a Rússia. Porque ela, com todo o poderio militar, a Rússia está sofrendo sanções que talvez, por resto da vida, ela vai levar. O Putin nunca esperou que fosse enfrentado, como está sendo enfrentado pelo mundo. Essa desculpa dos americanos, do qual eu não sou fã, isso é uma desculpa de discursos retóricos, antigos. Eu acho que os Estados Unidos está dando uma colaboração, mas é a indignação com a guerra. É a indignação com você invadir, Danilo, a casa do outro. Por mais que a sua razão seja baseada em fatos, legislação do mundo nenhum, vereador Hugo Filho, vereador Irmão Leste, dá direito de você adentrar a porta da casa do próximo. Legislação do mundo alguma. E as pessoas dizem que isso não é assunto das câmaras municipais. E quem foi que assistiu o desespero do presidente da Câmara Municipal da Ucrânia, sábado, ao vivo, quem foi assistir na CNN? É uma Câmara Municipal como a nossa. São desígnios que estão aí, em escrituras antigas, coisas que estão acontecendo, mas que o causador maior é a raça humana. Muitas vezes por egoísmo, muitas vezes por aquela busca incessante por maiores condições. Sabe-se de que a única coisa que não se respeita entre nós é os valores morais um do outro. O ser humano não se respeita quando tem dinheiro no meio. Quando a briga é por dinheiro, o ser humano não se respeita. E uma das coisas bonitas que eu achei nessa fala sobre o Espiritismo era isso. Era que o assunto que eu estou trazendo aqui, que fatos que vão acontecer estão lá relatados, mas que provocados pelo homem e suas ganâncias. E eu vejo, vereadores, que nós, no nosso dia a dia, diferentemente do que está acontecendo lá, porque lá está se perdendo vida, nesse momento está morrendo gente, né? Onde tem guerra, tem morte, armas letais de alto alcance, que ali, Clébson, não resta dúvida, Clébson, meu amigo, eu não tenho nenhuma dúvida, Clécio, que, doutor Clébson e Clécio, não tenho nenhuma dúvida que é lamentável quando você vê cenas com criança desesperada com aquele barulho de bomba. Quem tem filho sabe que deve ser um desespero de um pai ou uma mãe tentar proteger, viu, Lourenço? E eu, como brasileiro, apaixonado por esse Brasil que sou, independente de quem aqui é petista, Bolsonaro ou não sei o que, porque eu vou dizer, dou já uma parte a vocês, a minha maior revolta é com a covardia do Brasil. Porque se ele não podia ir lá, não queria não que ele entrasse em briga não, mas tivesse um posicionamento de repudiar, sabe? Minha maior revolta, Danilo, com esse imenso país, é a falta de postura. Porque nós estamos acovardados no discurso de um presidente que diz que não vai se meter, que quer ficar neutro. Uma nação como a nossa não pode se eximir de dar sua opinião perante o mundo. O Brasil é muito grande para estar na mão de um discurso um discurso de um fracassado, de uma pessoa que se considera menor do que todos, porque um homem daquele com sua arrogância e prepotência, se ele tivesse a mesma coragem que ele tem, que ele desafia a imprensa, as repórteres que ele nos respeita, as mulheres, que muitas vezes você já assistiu durante esses 3 anos de mandato dele, a falta de respeito dele com a imprensa, principalmente a imprensa feminina,
com as classes sociais, com os grupos, as minorias LGBT, que ele debocha, que ele brinca com os grupos aí, a nossa nação indígena está aí hoje sendo xingada e chacoalhada a todo momento pelas legislações que ele tenta implementar nos seus territórios. Aí a pessoa diz, não, mas tu vai levar um assunto desse para a Câmara, o parlamento é para isso, o parlamento é para isso. Sabe-se lá se um grito de um de nós não ecoou e chegou ao ouvido de um grande. Quando os pequenos se unem em torno de um propósito, muitas vezes a voz de um é ouvida por muitos. E eu digo verdadeiramente, vereadores, tomara a Deus que a nossa próxima geração, John Kennedy, seja uma geração de pessoas que venha com entusiasmo, para que não se deixe levar por essa onda desse governo baseado em fake news, que venha querer atingir a honra de todos, porque o governo Bolsonaro, quando é adversário dele, é igual o Putin, ele não perdoa ninguém. Veja qualquer que seja a pessoa que se coloca contra eles, o que eles e seus seguidores fazem nos grupos de YouTube, das redes sociais. Analise aqui, eu respeito quem vota nele, não tenho nada contra quem vota em Bolsonaro ou quem vota em Lula, mas analise friamente, sem paixão, vereador Elisânio, o que está acontecendo no Brasil, uma guerra travada nas redes sociais para beneficiar e mascarar e proteger um cidadão que depois de 6 de mandato de deputado federal vem dizer que não é um viciado político. Ele e a família dele trabalham em quê? Porque a carreira militar dele foi curta e péssima. Olha a ficha dele, olha a dos filhos. Qual é a profissão dos filhos do Bolsonaro? Todos exercendo cargos políticos, todos atacando nas redes sociais o povo. Quem se opõe ao Bolsonaro é a mesma coisa, guardadas as proporções, quem se opõe ao Putin na Rússia. Ele não colocou, ele não conseguiu, mas se ele tivesse derrubado o STF, o Supremo Tribunal, ele já estava do mesmo jeito aqui, quem falasse contra era preso. E o que não morresse através de milícia. Atentai, meu povo, nós não podemos querer comparar liberdade com opressão, não. É diferente, Afonso Neto. Os governantes têm que, de uma certa maneira, tentar chegar diante do povo e adquirir respeito por melhorias dadas à população, e não por opressão, e não por violência. Está aí o exemplo que eu estou dizendo da Rússia, comandada pelo Vladimir Putin, que desde 99 é o mandatário daquele país, prendendo todos aqueles que se levantam contra ele, matando e envenenando alguns. Na própria Rússia ninguém tem direito de questionar o seu governo. Então vocês chamam isso de país? Porque quem se sente contemplado com ele vai morar na Rússia. Eu sempre digo isso. É muito bom nós falarmos da dificuldade da casa do próximo, da goteira de lá, questionando e comparando com a nossa. Vá para debaixo da goteira do outro. Se sinta bem e vá morar na Rússia, para ver se lá vocês têm direito a dar suas opiniões em praça pública, em redes sociais. Então, meus irmãos, eu, como humilde e membro desse parlamento, deixo aqui a meu total desilusão com esse governo. Votei inúmeras vezes em presidente da República já, mas eu nunca na minha vida pensei que ia ver um presidente do Brasil se portar diante de um desastre que está acontecendo contra um povo, contra uma nação, a dizimação de cidades, de um país. Vereador Afonso, é triste. E infelizmente para aqueles que não leem, que não se baseiam só em notícias, em fatos, não entendem qual é o verdadeiro sentido daquela guerra. Ali é a ambição por território, que há muito tempo vem sendo buscada por Vladimir Putin. Querer acrescentar países independentes à Rússia novamente, como era feito na União Soviética, ele está conseguindo. Já anexou, inclusive, duas cidades lá, à Rússia. E o que tem a ver isso com Maranguape? Tudo a ver. Maranguape é terra de gente ordeira, de gente boa, de cidadão livre para expressar suas opiniões, que temos direito de chegar num parlamento desse e dizer que me envergonho com a postura do governo brasileiro, pelo tamanho da grandeza dessa nação e a brava gente que tem Brasil afora. Eu ouço os dois novos vereadores que me pediram a tempo. Bom dia novamente. Vereador Evaldo, concordo com o vereador, parabenizo. Realmente, isso é um assunto para se trazer.
E, assim, na questão do nosso governo federal, realmente a gente tem que dar um repúdio, que ninguém fica neutro, ninguém fica imparcial, ninguém fica em cima do muro. Você tem que ter um lado em tudo na vida. E numa situação de uma covardia imensa que está acontecendo com a Ucrânia, veja bem o que eu queria enriquecer, a Ucrânia, ela é do tamanho de Minas Gerais, o nosso estado brasileiro. A Rússia, ela cabe 2 Brasis dentro. Então, uma ganância para o território, uma ganância que ele não precisa mais de território e realmente, como o vereador falou, ele quer voltar a uma União Soviética que não cabe mais no século XXI, não cabe mais no mundo que vivemos, na realidade que vivemos. Então, aqui fica o total repúdio e sim, e que os países unidos possam sim ainda se reorganizarem e não só com sanções, mas que possa realmente, definitivamente, acabar com essa guerra, que onde o vereador Afonso aqui falou. Hoje para a Rússia parar, foi só um cessar-fogo e para a Rússia está lá. Hoje para a Ucrânia, ela perdeu a Ucrânia não vai mais resistir. Obrigado, vereador Evaldo. Agradeço a parte do vereador Evaldo, que também se reportou muito bem. Como sempre, né, Evaldo? Excelente discurso na tribuna. Complementando o que nós já falei a partir do vereador Elisânio, o presidente Jair Bolsonaro visitou a Rússia há uns dias atrás, sem necessidade da visita, uma visita questionada por vários líderes solidarizados, e ainda voltou, senhores, com um discurso dizendo: acredito que não vai haver invasão na Ucrânia, porque o que eu vi lá foi desmobilização do exército russo. Aí uma semana depois vem a guerra preocupante. Então o governo sem eira nem beira, vereador Evaldo, que vê uma guerra de um leão contra um gato doméstico e se coloca parcial. E o vereador Neto acabou de me mostrar agora, a gente estava aqui, não era se desvirtuando da sessão não, mas era acompanhando aqui o G1, que tem um milionário russo que colocou a cabeça do Putin, um bilionário russo, que colocou a cabeça do Putin a prêmio. Está oferecendo $1 milhão de recompensa pelo Putin, vivo ou morto. Isso vai ser uma corrente, porque eu já vi outros bilionários russos se colocando contrário a essa invasão. Eu vi a China, o representante da China na ONU, e acompanhei o discurso dele, que a China tem fronteira com a Rússia, a China trata a Rússia da maneira mais cordial possível, mas o embaixador disse que não era bom voltar à época da Guerra Fria. Não era bom para o mundo que se formassem blocos. Não era bom para a economia mundial. E a China se preocupa com o bolso, com a economia mundial. Por isso ela está com esse posicionamento. E nós tínhamos um presidente lá atrás, há 12 anos nos Estados Unidos, 8 anos, que era o Barack Obama, que deixou o Putin de uma maneira inexpressiva. Para ele a Rússia não existia, o Putin bem caladinho lá, e ele com a força e o poderio americano, ele deixava a Rússia quieta. O Putin não teve como se expandir. Veio o Trump, desequilibrado, mais forte, que também se fosse presidente, não concordo com a política dele, volto a dizer, mas se fosse presidente, isso não estaria acontecendo, porque o Putin tinha medo do posicionamento do Trump. Aí pegou um Biden, que é água com açúcar, também fraco, e a Rússia está fazendo o que quer. Mas eu concordo com você, Evaldo, as sanções econômicas a guerra pode acabar esses dias, mas as sanções econômicas, o impacto que esses dias de guerra já fez com o isolamento da Rússia, vão perdurar por muitos anos, e quem vai sofrer é o povo russo, e já está aí, mais de 6 mil presos se manifestando. O Putin vai ficar isolado, já está, e essa é outra preocupação, porque é um cara isolado, que não tem o que fazer, que se recuar agora vai sofrer sanções, e sanções criminais no Tribunal de Haia, que já está aberto um processo contra ele, que pode ser preso. Então isso é preocupante, nós temos que ver como as Nações Unidas vão se colocar nesse sentido. Mas parabéns, vereador Evaldo. E só para finalizar, nós temos 88 senadores no Brasil, 503 ou são 513 deputados federais, 27 governadores, 26 estados e o Distrito Federal, e um presidente, mas nós temos mais de 60 mil vereadores no Brasil. E se todos se juntarem numa voz e numa corrente, como a Marina falou, as eleições estão bem pertinho e a gente muda esse cenário. Obrigado, vereador. Para encerrar, eu ouço o vereador Elisane, presidente. Eu estou utilizando os 20 minutos direto, viu, presidente? Agradeço, vereador.
Agradeço, vereador Evaldo, já tinha me manifestado, mas não poderia deixar de, motivado pelas suas palavras, de manifestar novamente. O que Vossas Excelências colocaram aqui nos remota a uma questão que vai para além do que as palavras aqui colocaram. Primeiramente, que essas falas certamente motivará a quem as escutará de procurar se informar o que de fato está acontecendo lá. E isso pode fazer, vereador Afonso, as pessoas visitarem a história, visitarem as questões, os embates daquela região, que são similares a embates em outras regiões do mundo, a visitarem os problemas geográficos, a visitarem as questões sociais que envolvem e, digamos assim, de certa forma explicam o que eles lá colocam, porque para mim não tem explicação o que está acontecendo. E traz um outro entendimento para a gente de forma mais conceitual. O modelo, o tipo de líder que nós estamos escolhendo mundialmente. E aqui foco no que se diz hoje líder principal do nosso Brasil. Esses 4 anos que nós estamos, graças a Deus, passando, finalizando em 31 de dezembro desse ano, vai nos deixar uma grande lição. Que modelo de gestor, modelo de líder, modelo de presidente como esse que aí está, o Brasil tem que extirpar do seu processo eleitoral, não dando nem a possibilidade de pessoas desse tipo de pensamento participarem, de se colocarem lá como opção de voto. As pessoas, todo mundo tem direito de se colocar a concorrer carga eleitoral, mas conceitualmente a nossa sociedade precisa evoluir para retirar logo de cara esse tipo de gente e não corramos o risco de termos pessoas como essas liderando não só um país, mas como um município, um estado, seja o que for. Nós retrocedemos e muito do ponto de vista de evolução política, de evolução de política social, de evolução de administração, de gestão pública, nem se fala, porque coisas que há 20 anos atrás o Brasil tinha superado, voltou a ser problema, voltou a ser pauta nesses últimos 4 anos. A gente espera que a sociedade de fato se sensibilize e veja, não só pelo que Vossa Excelência colocou aí, mas pelas amostras que a gente tem, principalmente pela famigerada política de evolução social que não existiu nesses últimos anos para o nosso país. Agradeço e parabenizo Vossa Excelência pela fala. Por último, nada mais bem-vindo em dizer, vereadora Marina, vereador Diego, que eu não tinha citado o nome aqui, falei quase todos. Esse é um hábito que eu tenho, que quando eu pego o microfone, sempre falar o nome de alguém, mas não é fazendo referências, não se sinta ninguém ofendido, essa é apenas para a gente interagir na minha fala. Por último, nada mais importante, vereador Afonso Neto, de que nós dizermos que nós estamos, na minha fala inicial, aquilo que o doutor Leandro, o doutor Alex disse, nós estamos perdendo a sensibilidade humana, nós estamos perdendo o amor pelo próximo. Há tempos isso vem acontecendo e agora numa cadeia desenfreada muito maior. Se nós tivéssemos respeito, nós cristãos, a 2 mandamentos bíblicos, os restos poderiam até ser ignorados. Amar ao próximo como a ti mesmo, era uma grande coisa. Se você amar uma pessoa, o próximo, irmão, se você se espelhasse nele, você não tentaria de uma forma ou de outra atingi-lo, nem sequer com palavras, imagino com armas, nem sequer com palavras. E aí eu digo, a coisa foi de tão grandeza, esse coronavírus, que nós perdemos centenas aqui em Maranguape, de amigos, conhecidos, todo mundo aqui em Maranguape, e acostumamos a enterrá-los sem se despedir, num caixão, num saco preto, onde muitas vezes não tinha nem o ritual funeral adequado, merecido pelos seus familiares. E isso virou normal, isso virou de praxe. A raça humana, como o doutor Alex disse, ela é muito adaptável ao que é bom e o que é ruim. E nós perdemos de lá para cá essa sensibilidade. Perdemos essa sensibilidade. O coronavírus veio para tentar mostrar a nossa fragilidade, independente de condição financeira, credo ou opção de vida. Morreram todos. Todos. E aí eu digo a vocês, que lição o coronavírus deixou para a Rússia? Nenhuma. Porque não aprenderam nada. Aqueles que escaparam do coronavírus, agora que ainda está lá enfrentando na frieza da Crimeia, ali da Ucrânia, estão enfrentando agora bombas. Então assim, eu não perco 1 minuto em discussão em redes sociais, vereador Elisângio, vereador Clepson. As redes sociais, você se
fica muito volúvel. Porque o simples fato de você estar num mandato político, vereador Lourenço, todo mundo sente-se no direito de entrar na sua vida privada. Eu sempre digo, a coisa mais difícil no mundo, não é no Brasil não, nos parlamentos municipais, vereador Laerte, vereador Mardônio, atentar o que eu vou dizer, é você ver num parlamento municipal, aonde estou olhando agora, senhores e senhoras vereadores, alguém ser preso ou ser condenado por furto, por desvio de verba pública. E eu queria dizer para as pessoas entenderem, porque as pessoas veem o deputado preso com a mala de dinheiro, na mesma hora que você faz um comentário na internet, tudo é uma coisa só. Não é assim? É, porque compara as proporções, mas as pessoas nunca se atentaram que o vereador foi o único político criado num sistema político para ficar e ouvir os desafetos da população revoltada com quem governa o país, com quem realmente tem o poder de transformar, com quem realmente tem o poder de fazer as leis. Porque as pessoas não sabem que vereador não legisla sobre matéria financeira. Vereador não tem. Qual é o repasse que o vereador pode desviar? Me diga. Senhores vereadores, qual é? O salário do final do mês, da grande maioria aqui, como eu, que já fica no banco logo a metade de empréstimo, aquilo outro para pagar a conta. E aí? As pessoas não têm ideia, porque pensam que nós temos, como os gabinetes dos deputados, dos senadores, as emendas parlamentares que são negociadas com os municípios, que é uma verdadeira negociata. Digo isso de cara aberta, vereador João Alves, o sistema político foi feito assim, bota o vereador, que se tem como parlamentar para o Rio, fica lá aguentando o povo esculhambar, o final é dor. Aí da frente de deputado para cima nós vamos criar o conforto. O deputado tem 20 assessores logo ganhando o que ganha um vereador. O federal tem direito a 80. O senador... Algum dos senhores que estão aqui, que como eu, vereador Leonor Rabelo, se sente num momento de reflexão, como na minha casa eu às vezes reflito, para que é que algum dos senhores vai à urna e vota no tal chamado senador da República? O cara passa lá 4 anos, porque o mandato dele é de 8, mas ele passa lá 4 anos como revisor. E se ele passar só 4 anos, ele se aposenta pro resto da vida, ganhando proporcionalmente. Tem uma coisa melhor nesse país do que ser político? Aí a pessoa vê esse assassinato aos cofres públicos, que isso aí é uma coisa, se você analisar a maneira que é distribuído financeiramente, Cássio, as verbas parlamentares, você tem medo. Aí sabe o que a pessoa diz? O vereador João Alves está bem pertinho de se aposentar, acho que ninguém vota mais nem nele não, que ele vai se aposentar, pensando que o vereador se aposenta como vereador. Que nem isso, é bom deixar claro, o ex-vereador Cristiano está ali, que quem passar por aqui, se não contribuir com o INSS, não se aposenta de jeito nenhum. Mas as pessoas, Natim, transferem o que acontece, essa badalheira que existe no governo federal. E agora, que estão querendo criar as escuras, um cargo especial de presidente vitalício, por exemplo, quando o Bolsonaro sair, você ganhar como presidente o resto da vida. Para os ex-presidentes, meus senhores, o nosso sistema foi criado para não funcionar. E enquanto nós aqui, que vai se aproximando mais um pleito estadual e federal, eu vou fazer uma pergunta aqui e ninguém vai ficar chateado comigo. Qual é a expectativa que um de nós aqui tem de votar num deputado e esse deputado trazer algo socialmente que fique no município como o nosso? Termina a eleição 4 horas, 5 horas da tarde, na segunda-feira o deputado não sabe nem se tu votou nele. Ele não pega um telefone nem para te dizer obrigado. Isso aqui é a experiência de 7 eleições. Ele não te diz nem muito obrigado. Se tu encontrar ele no corredor da Câmara Federal, como eu encontrei às vezes com o Lourenço, nós fomos uma vez a Brasília, ele passa se desviando para não olhar, porque um calçamento que ele prometeu, ele não tem vergonha de dizer, passa olhando para o outro lado. E não se iluda. Quem fica com o prejuízo da coisa somos nós. Aí você vai dizer, por quê? Se fosse uma eleição municipal, numa época dessa, estava todo mundo se degladiando aqui. Porque eleição municipal é assim. Você tem que amanhecer o dia lá no São João da Manari, preocupado com o carro para levar fulano, a mulher para o doutor, o outro da ligação. O assistencialismo, não,
É hipocrisia se o cara usar esse telefone aqui, esse microfone aqui, para vir dizer que vereador de região como a nossa, de interior, de distrito, que não presta serviço social, ele ocupa uma cadeira nessa casa. Como? Se o povo vir clamando nas nossas portas, é a pessoa mais certa, Afonso Neto, é ir no escritório do Afonso, é mais certo ir lá na associação do Lucílio, é na casa do Mardônio, é na casa da... Tem que ser assim, o povo se sente representado. Mas vocês sabem qual é o maior prejuízo nosso? É a falta de políticas sociais efetivas, porque isso aliviaria muito a nossa cobrança. E o maior gargalo de todos os municípios, Mardônio Chimenez, vereador, emprego. Eu já disse isso em 2 postos de prefeito nessa casa. Quem lembra que eu disse nessa agora, dando os parabéns ao Adler, dei ao João Paulo, e disse, esse mesmo povo que está lotando as galerias aí, com 2 meses, se não tiver empregado, são os primeiros que estão nas redes sociais. E vocês vejam se eu estou errado. Os que vão para as redes sociais, os mais desaforentos, que esculhamba do pai e a mãe que morreu, é alguém que era empregado na prefeitura e perdeu e não sabe fazer outra coisa. Não tem uma profissão. Não tem uma profissão. Nós temos que ter pessoas livres, pessoas que cursaram uma faculdade e através de um concurso consigam um emprego. Eu estou doido, viu, dizendo o vereador Lourenço que com fé em Deus vai ter o concurso público e vai ser diminuído, aliás, de vez, eu acho, no número máximo, esse número de professores temporários, de servidores temporários, porque a nossa cobrança de distrito diminui, Afonso. Porque vocês não têm ideia, quem reside num distrito, que tem lá uma escola, que é uma fonte de emprego, para quem é professor é lá. Que vem uma seleção pública dessa e passa um professor de Fortaleza, 3, 4, e é obrigado a ser lotado lá, e de lá fica desempregado, e você sabe quem é o culpado? O vereador. Então, enquanto nós continuarmos com esses discursos, mas com as mesmas práticas, vamos votar em fulano, votar em ciclano, vai acontecer o que acontece hoje a nível de país, porque vinha-se num desastre daquela operação Lava Jato, o Bolsonaro seria o salvador, mas no fundo, não existia um programa de governo. Quando se falava em economia, o Bolsonaro dizia, não, aí é com Paulo Guedes, não fala comigo. Como é que tu vai tomar de conta de uma empresa se tu não entender de economia? Como é que você vai cuidar da sua casa se você não souber que no final de mês você tem que pagar energia, água, luz, tem que fazer sua feira? Imagina um país. Mas para completar esse discurso que já transcendeu aqui, eu queria finalizar dizendo aos senhores, eu estou muito otimista com uma coisa, Afonso, Elisânio, senhores, esses dias em casa que eu passei refletindo, eu acho que todas as vezes que em vez de nós construirmos uma crítica, se nós procurarmos nos sentarmos para mutuamente procurarmos uma solução, a gente contribui com o nosso município muito, porque passou da época da gente só criticar o que não tem. Nós temos que buscar aqui união para trazer o que falta. Isso é o mais importante. Porque não adianta ficar botando culpa em quem passou, porque assim vai ser o resto da vida. Nós temos, Cássia, que ter perspectiva de trazer. Nós temos, João Alves, que nos unir para isso, para dar certo. Porque uma coisa é o Evaldo ir para o corredor da Assembleia, mas se nós sairmos daqui 10 vereadores para falar com o presidente da Assembleia, Evaldo Leitão, ele nos ouve. Eu tenho certeza que é um porta-voz do governo do Estado. Já é um caminho aberto. Então, assim, a união nesse momento dos pequenos e humildes vereadores, Brasil afora, fazem a diferença se no fundo eles tiverem sede de justiça e buscar melhoria para o seu povo. Eu me despeço desejando a todos os senhores um bom final de semana e perdão pelo longo discurso que aqui fizemos. Um grande abraço. A presidência agradece as palavras do vereador Evaldo e de todos os vereadores que usaram a palavra. Pergunta ao senhor secretário se existe mais alguém. Não existe não, presidente. Não existe mais ninguém inscrito. Damos por encerrado o presente expediente e iniciamos a ordem do dia. Colocando em votação as matérias existentes e pendentes na casa. Projeto de lei número 002/2022, considera de utilidade pública a Associação Esportiva de Maranguape, vôlei para todos e adota as providências. O autor, o novo vereador Clebson Marques. Essa é para a primeira, Clebson, né? Segunda votação, né? Porque a Terezinha é quem tem. Projeto
Projeto de lei 002/2022, de autoria do vereador Clebson Marques da Costa. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Para a terceira votação. Projeto de lei número 003 de 2022 obriga as instituições públicas de ensino a expedir o diploma em braille para os alunos com deficiência visual no âmbito do município de Maranguape. O autor é o novo vereador Afonso Neto. Segunda votação. Projeto de lei 003/2022, de autoria do vereador Afonso Neto. Para a segunda votação. Em discussão. Vai discutir, presidente. Pois não, vereador. Eu queria... Já votei na primeira sessão a favor desse projeto e eu acho importante, porque nós temos uma comunidade de deficientes visuais no nosso município que é considerável. Agora eu queria me associar ao vereador Afonso, porque eu creio que o projeto aí está falando, se eu não me engano, de certificação em braille, não é assim, vereador? E eu gostaria de que esse projeto tivesse uma atenção maior por parte da Secretaria de Educação, no sentido de promover políticas públicas de alfabetização, certo, para as pessoas na língua braille, haja vista que, assim como os autistas, assim como os deficientes auditivos, certo? Outros deficientes que estão no meio escolar, que necessitam, digamos assim, de propriedades, né, para que possam desenvolver o projeto de educação, que a gente tivesse nas nossas escolas um modelo de alfabetização, vereador Afonso, para as crianças que têm a dificuldade visual, certo? Com materiais específicos, com profissionais capacitados. Acredito que seja até um novo projeto de lei. Está entendendo? Acredito até que seja um novo projeto, um outro ramo, mas que a certificação ela vem para finalizar um curso, para finalizar um período, para finalizar um programa de estudo que foi feito. E a gente está aqui falando no sentido de que programa de fato a gente pode estimular a nossa população de deficientes visuais que se aprofundem, que se alfabetizem, que de fato tenham essa propriedade do conhecimento intelectual através da linguagem do braille. Senhor presidente, discutindo a matéria, o vereador Elisânio fez uma abordagem mais ampla sobre o assunto. Parabéns, vereador. E eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que a gente, em conjunto, nós dois, pudéssemos apresentar um projeto de lei abordando esse assunto que Vossa Excelência fez agora, ampliando esse leque, ampliando não só a certificação, mas todos os atos do dia a dia do ensino desses jovens, dessas crianças, esses jovens que têm deficiência visual. Ok. Projeto em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado para a terceira votação. Projeto de resolução número 008 de 2022. Fica concedida a medalha Dr. Ageu Webster ao senhor Marcos Henrique Ferreira do Prado e adota outras providências. O vereador, autor é o vereador Hugo Filho. Projeto de lei 008/2022, de autoria do vereador Francisco Hugo de Alencar Filho. Para a primeira votação. Em discussão. Em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado para a segunda votação. Projeto de lei número 007 de 2022. Concede o título de cidadão maranguapense ao senhor Idilvan de Lima Alencar e adota outras providências. O autor é o nobre vereador Hugo Filho. Projeto 007/2022, de autoria do vereador Hugo Filho. Para a primeira votação. Em discussão. Em votação, quem for a favor, permaneça como está, quem for contra, levante. Aprovado. Nem botar o óculos nesse aqui que eu já sei que é da Marina. Não enxerga a letra pequena, não. Projeto de resolução número 007, 2022.
fica concedida a medalha Dr. Ageu Webster ao senhor Leandro Lemos de Carvalho e adota outras providências. A vereadora, a autora é a nova vereadora Marina Lima para a primeira votação, presidente. Projeto de Lei 007/2022, de autoria da vereadora Marina Lima. Para a primeira votação, em discussão. Para discutir, presidente. Como se trata de um mérito legislativo, eu vou falar um pouquinho da biografia do Dr. Leandro, para que vocês possam votar mais à vontade. O Leandro se formou em medicina na Unifor, começou os seus trabalhos no Gonzaguinha em 2017. Em 2019, assumiu o Serviço de Atendimento Domiciliar, que é o SAD. Ele, em 2021, foi prescritor da clínica médica e esteve à frente da enfermaria Covid. E hoje ele é prescritor de uma das enfermarias do Covid e atualmente ainda trabalha no SAD, que é o nosso Serviço de Atendimento Domiciliar. Para discutir, presidente, vereadora Marina, eu não poderia deixar de passar aqui essa homenagem ao doutor Leandro, ao jovem médico, porque na luta do Covid, na batalha pelos nossos irmãos maranguapenses, vi pouca gente tão brava igual aquele jovem lá dentro ali da UTI, ele e doutor João Paulo, que eu não sei se trabalha mais no município de Maranguape, mas dois jovens determinados e que, eu vou ser sincero a lhe dizer, carrego profunda gratidão para o resto de minha vida pelos cuidados médicos, a minha pessoa e aquelas pessoas que naquele momento se encontravam ali. O respeito, o carinho, a dedicação, o conforto que esse rapaz levava. Inclusive, depois eu soube, o Danilo Miranda Galante conta, que ele é descendente de família da Tabatinga, é neto da dona Simone, que fazia aquelas festas. Eu não sabia. Logo quando eu tive a alta da UTI, ele ficou acompanhando. Ele é neto da dona Simone, eu não sabia, eu não conhecia a família. Ele é natural da Sapupara, mas é um cidadão, além de um grande profissional médico. Vocês precisam conhecer o ser humano que aquele rapaz é. Dedicado pela profissão e, acima de tudo, apaixonado por essa cidade e pelo povo dessa cidade. Então, fica aqui, Marina, o nosso reconhecimento enquanto parlamentar por esta medalha ao jovem médico doutor Leandro, que, pelos relevantes serviços de Maranguape, é merecedor do reconhecimento dessa casa. Parabenizo Vossa Excelência e queria me associar nessa homenagem. Pode contar com o meu apoio também, vereadora Marina. Nós temos conhecimento do excelente trabalho que o doutor Leandro presta no município de Maranguape. Projeto em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se levante. Aprovado. Pergunto ao senhor secretário se existe algum vereador inscrito para explicação pessoal. Não, presidente. Não existindo, eu queria só dar uma informação para a gente poder encerrar. Terça-feira, a sessão ordinária será transformada em sessão solene. É o Dia Nacional das nossas guerreiras, das mulheres. Então, os vereadores estão convidados e vai ser uma sessão solene. Então, nada mais havendo a tratar, damos por encerrada a presente sessão, convocando os senhores para o dia 8, no mesmo local, na mesma hora. Que Deus abençoe o final de semana abençoado.